A paz do Senhor, estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico. Estamos a estudar o Evangelho de segundo João, capítulo 19, mas como é a crucificação, eh, fizemos o esforço de ler as outras palavras escritas nos outros evangelhos, e pelo menos de João, já lemos até está consumado, não? E agora vamos ler a última mesmo, que está no Evangelho segundo Lucas. E eu vou comentar isto e depois nos distribuímos os versículos restantes para terminar Bom, ia dizer para terminar o capítulo, mas para terminar esta parte, até o 37 talvez. E vamos ver se hoje terminamos o capítulo. Vamos, capaz que dá tempo. Então é assim. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E e escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Aqui é interessante, não é? Eh, hum, bom, os irmãos normalmente já ouviram em alguma pregação, mas para quem ainda não sabe disto, sabemos que o véu do templo era Se, um se véu. detuvo un poco, se detuvo un poco. ¿Consiguen El oír? internet. Estou. Hola. Sí, se detuvo un poco el internet. Se detuvo. E já consiguen ouvir? Agora Sí, já, ahora sí. mas Ya. teve parado há algum tempo. Sí, se detuvo un poco. Ok. Então, estávamos a comentar que o, o véu do templo é chamado de véu, mas na, na maneira de pensar de ocidental seria mais tipo uma cortina, não? Para nós seria mais uma cortina e uma cortina muito grossa, porque ainda hoje nunca se vê uma cortina como esta que era o véu do templo. Para quem tem curiosidade, eh, lá no Pentateuco descreve-se muito bem como era o véu do templo. Lá no tempo de Moisés e posteriormente quando Davi e Salomão edificam o templo, né? Primeiro foi o tabernáculo, depois o templo, mas era um véu muito grosso. E a intenção era que, segundo o que nós vemos no Éxodo, a presença de Deus era, era e é, não é? E tão pura, tanta luz e tanto poder que, que o corpo humano e a própria terra, não é? A própria natureza não consegue eh, suportar. Quando estava o povo de Israel no deserto, e ao princípio Moisés subia para o monte para falar com Deus, né? E Deus respondia de forma audível. E lá está escrito que a voz de Deus era como trovão, mas muito forte, muito intenso. E primeiro o acampamento estava mesmo embaixo do monte, embaixo mesmo. E era Moisés que subia com Josué. E mas bom, os que acompanhavam o Moisés ficavam em certa altura do monte e ainda Moisés subia mesmo para cima, já o último.
E ainda assim, no acampamento, lá está escrito, não é? Que se ouvia a voz de Deus e os trovões, e parecia uma tormenta, uma coisa muito fulminante. E o povo de Israel, quando ouvia a voz de Deus, está escrito que sentiam que iam morrer. Ou seja, era uma coisa forte demais. Eles sentiam mesmo que iam morrer. E quando Moisés desceu, o povo de Israel falou: te suplicamos que nos deixes afastar o acampamento. E já não lembro a distância, mas era uma boa distância do monte. Já não estar embaixo do monte, estar longe. E Moisés não queria, não é? Porque era importante que eles fossem testemunhas que Deus existia, que Deus falava, que eles ouvissem mesmo diretamente a voz de Deus. Mas o povo de Israel ainda suplicou mais porque sentiam realmente que eles iam morrer. E eles falaram para Moisés: não, 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 não podemos ficar aqui, não seja que morramos mesmo, porque não somos pecadores, não somos imundos e perto da presença de Deus vamos morrer, porque está escrito na palavra de Deus que as trevas e a luz não podem estar juntas. E se o povo de Israel estava a reconhecer os pecados, não é? Ao invés de pensar eles, vamos nos purificar e vamos estar en melhores circunstâncias para suportar a presença de Deus e ouvir Ele. Não, não, eles pensaram, não, é melhor se afastar da voz de Deus e não ouvir a voz de Deus tão forte. E sim falaram para Moisés, que Deus fale contigo e tu falas conosco. E nós já somos testemunhas que Deus fala porque nós já ouvimos. E nós vamos falar para nossos filhos e nossos filhos vão falar para os filhos deles por sempre. E desde esse momento, então, o povo de Deus já não ficou perto da presença de Deus, nem da voz de Deus. Apesar de que eles seguiam a nuvem, a coluna de fogo e a nuvem no deserto, fora disso, eles já não queriam estar tão próximos, né? Porque por causa dos pecados deles, já não queriam sentir que a morte tão próxima, não é tão perto, porque era uma aflição que eles sentiam por causa dos pecados, não de Deus, porque se eles estivessem limpos, capaz que não sentiriam isso, mas não sabemos, não é? Não, não é possível saber. É o que está escrito e é o que nos lembramos. Agora, depois, quando foi o tabernáculo, estou? Conseguem ouvir? Alô? Y ahora sí nos ponemos sin internet, sin la computadora. Quando não puserem a telha, senão vai chover dentro de casa. Sí, por las tejas, el É, techo. a- Arriba, las tejas, el isso. techo de la Ya, casa, ya. la murata. Sí, fue el internet, se detuvo. Já Oh, hola. voltaram. Falta 9 minutos. Y Sí, ahorita. más pronto. Y con la O ayuda de tempo Dios. passa rápido. Sí, fue el internet, sí, se detuvo. Sí, gloria a Dios. No importa, gloria a Dios, no pasa nada. Todo Amém. bien, no pasa nada. Muy bien. Ok, ¿estamos bien? Estabas en el monte Sinaí, hijo, que los truenos y relámpagos. Ahí. ¿Aló? La ¿Esto? presencia de Dios, la presencia de Jehová. Sí, un Estamos a poquito ouvir. se detiene. Tun, tun. Ok. Então,
Já depois, na época do tabernáculo, aí Deus manda a Moisés por este véu que para nós seria mais ou menos uma cortina, mas é grossa, com uma medida específica, muito grossa mesmo. E a intenção era que a presença de Deus, que estava na arca, naquele lugar santíssimo, não tocasse diretamente as pessoas porque morriam. O próprio sacerdote, el sumo sacerdote, que era o único que podía entrar no santo, no lugar que estaba o Santo dos Santos y a arca, y o único que fazia o sacrifício de expiação também, se ele entrasse com pecado ou impuro, ele morria na hora, porque era a presença de Deus é assim de tremenda. Y imaginen si a presencia de Deus saísse daquele lugar, ou se uma pessoa qualquer entrava, também morreria, ou todos começavam a morrer. E realmente no Antigo Testamento houve momentos em que Deus, de maneira específica, causou mortandade no povo por causa do pecado, novamente. Sempre é importante mencionar que sempre o pecado é o que faz que o homem não consiga estar cara a cara com Deus. E então aqui, por isso, Uhum. João escreve isto, que o véu, este véu tão falado, tanto, e já se falou muito do propósito deste véu, rasgou-se, o qual significava, daqui para adiante, que já não era necessário uma pessoa intermediária, um ser humano pecador intermediário, para falar com Deus, sino que os filhos de Deus agora estariam num novo pacto, onde, com a ajuda do Espírito Santo, podíamos ter esta comunicação direta com Deus. Esse é o que significa. E o Espírito Santo também nos permite também ter esta graça, não é? Esta oportunidade especial de poder ter contacto com Deus e não morrer, não morrer como antigamente. Se nós estivéssemos no antigo pacto, não poderíamos, talvez sentiríamos como o povo de Israel, quando Deus falasse, não sentiríamos quase a morte, porque por causa do pecado. Agora, através do sangue do Senhor Jesus, que nos limpa de todo o pecado, com a ajuda do Espírito Santo, temos esta bênção de sentir a presença de Deus, de ouvir Ele. Há irmãos que realmente têm ouvido a voz de Deus de forma direta, e isso é possível a partir deste momento. Por isso não é loucura quando alguém realmente ouve a voz de Deus, mas é importante. Hum. Não, Sí, sí. Olá? ya lo puse. Ya se puede. Olá? Estou? Sí, el internet otra vez, hijo, se fue, pero hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en Cristo. Ok. Onde ficaram? Que foi o último que falei? Que, que 30. era el ejemplo, por eso Juan había dicho, o sea, también, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo narran, que el velo del templo de Dios en Jerusalén, se rasgó de arriba abajo en el momento que nuestro Señor Jesucristo entrega el espíritu y el cuerpo fallece, o sea, fallece el cuerpo, el espíritu y el alma nunca. Sim, mas que foi o último que falei? Foi isso ou ainda?
Mm, Y que eso, que Juan lo había registrado, lo que ah, significaba el velo, la separación del lugar santísimo del lugar santo, y que ahora en estos tiempos y por la obra del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayudaba a tener esa comunión con Dios en la oración y en la palabra de Dios. O sea, sí. ahora nos ayuda el Espíritu Santo a tener esa comunión con Dios, porque el velo del templo se partió de arriba abajo, entonces nosotros tenemos acceso también porque nuestro Señor Jesucristo, Salvador Mesías, el Cordero de Dios que fue inmolado, Él también es nuestro intercesor, abogado, defensor, mediador, intercesión y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También por eso y por la ayuda del Espíritu Santo también. Bom, então, algo importante é que eh, por isso sim é possível e tem pessoas, irmãos que realmente têm ouvido a voz de Deus de forma física. Assim, é bom discernir, não é? Porque há casos em que há pessoas que não, mas pronto, isso é discernimento do Espírito Santo. Bem, terminemos porque não sei quanto falta antes de acabar a sessão. E Até 2 minutos. 2 minutos. Dois. Dice 2 minutos. A última palavra é aqui, não é? Que o Senhor Jesus clama com grande voz, ou seja, ele realmente gritou: Pai, Hum. nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo Tu dito espíritu. isso, expirou. Eu só queria mostrar para vocês eh, aqui que palavra utiliza quando fala isto o Senhor Jesus. Vamos rápido para Lucas, é o 23, 46. 46. Nas tuas mãos entrego, não é? O deixo o meu espírito. E se está bem traduzido, não está escrito alma, porque na semana passada eu tinha esquecido a palavra para alma. Espírito é pneuma e alma é Pneu. psique. Psique. Sí. Por isso é que hoje é dito psicologia, por exemplo, de psique, que é a alma. Depois da pausa, vamos retomar a diferença gramatical entre pneuma, que é espírito, e psique, que é alma. Então, nos vemos depois do Pneuma. intervalo. Até já. Y aleluya, aleluya. ¿Cómo es Padre? Já Padre, voltamos ¿es do Pater? intervalo e estávamos a comentar a palavra que utiliza aqui o Senhor Jesus quando diz que, quando diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui a palavra que utiliza é pneuma, que assim está bem traduzido, é espírito. Mas Pneu. sempre Mm, tem muita confusão entre alma e espírito na Bíblia. E, e sim, realmente é uma conversa muito prolongada isso, porque as duas coisas estão muito vinculadas. E também cada igreja, cada denominação, eh, dá uma interpretação diferente do que é alma e espírito. Por isso eu não vou entrar muito no assunto das doutrinas, eu só vou dizer gramaticalmente em grego o que é pneuma e o que é psique, né? Porque o Novo Testamento está escrito em grego e o Espírito Santo ensinou bem o grego para Paulo, que falava muitas línguas, e também para os apóstolos. Mesmo que eles eram pescadores, foi o Espírito Santo que ensinou eles outras línguas
e também como escrever a Bíblia e escreveram a Bíblia, não é? Inspirados pelo Espírito Santo, o qual foi feito de forma perfeita, porque foi ele próprio que inspirou, não é? Agora, gramaticalmente, pneuma é espírito, eu já disse, mas tem outros significados. Vamos aqui abrir. Espírito, espíritos, demônios e vento. E então, Mm, não sabemos qual é contextual. Mas no, en específico, cuando está a referirse de espíritu, vamos ver aquí o que dice a concordancia. Pneuma, propiamente espíritu, vento o hálito. O significado más frecuente que de pneuma no Novo Testamento é espíritu, mas só no contexto se determina a qué sentido se refere. Ou seja, sim, tem algum versículo no Novo Testamento onde está a referir-se de demônio ou vento também. Aqui está a dizer isso, depende do contexto, mas na mesma pneuma principalmente se refere a espírito, ao Espírito Santo, não é? Agora, quando falamos da parte humana, gramaticalmente em grego, pneuma, o que é pneuma? Que já falei que é espírito. Pneuma é a parte que tem em comum a parte divina ou a parte intangível que tem em comum todos os seres criados por Deus. Ou seja, nós sabemos, não é, que Deus está em todo lugar e Deus nos dá a vida. E a vida que Deus nos dá, que é o hálito, por isso hálito é um dos significados para pneuma, o hálito, não é? Aqui está escrito hálito, aqui. Claro que em português é hálito, em espanhol escreve-se assim. Mas pronto, o hálito é o que sustenta o corpo, o hálito de vida. Lá está, não é? Que Deus soprou nas narinas do homem e o homem começou a viver o corpo de barro, porque lá no Gênesis está escrito que Deus formou da terra, formou o corpo do homem, mas o corpo do homem não tinha vida, era só assim, tipo um boneco. E foi quando Deus soprou hálito de vida que o homem começou a ter, o corpo começou a ter vida. Também os outros seres criados por Deus têm esse hálito, essa parte espiritual que vem de Deus que sustenta o corpo. Isso é o pneu, é a parte espiritual de Deus que sustenta o corpo. Esse é o pneu. Uhum. Eso es ujú. gramaticalmente, no, no estoy me meter con doctrina ni nada, porque ya cada iglesia sabe o que ensinar y cada pastor sabe o que dizer, pronto. Aí eu não me meto. Gramaticalmente, em grego é isso. A parte espiritual que, que vem de Deus, que tem em comum todos os seres criados e que sustenta o corpo. E que quando o corpo morre, essa parte pronto deixa de existir também, ou volta a Deus, no caso, volta a Deus, mas, por exemplo, no caso dos animais, não é? Eles morrem e já deixou de existir, já essa parte já acabou também. Pronto. Então, o que é psique? Psique, que em grego também tem outros sinônimos, não vou entrar de por que os gregos meteram os sinônimos que eu vou dizer, mas são sinônimos curiosos. Psique en griego clásico también significa borboleta y también significa frío. Frío, yo sé por qué. Frío es porque para los griegos, o Hades era un lugar frío, vinculado aos mortos, uma coisa assim, não é? Pronto, frio.
Y también tem otra palabra en griego para frío, mas no voy a hablar de esa pronto, porque no tiene nada a ver con esto. Y borboleta, pronto, porque para los griegos era bien curioso observar cómo uma, uma, uma minhoca, uma larva, não é? Criava um casulo e depois tornava-se uma nova criatura e era a borboleta. Eh, Ujú, a metamorfosis, ¿no? Que también los ujú, griegos criaron esa palabra. Mas, enfim. Então, ujú. mas em quanto ao homem, que é o que fala a gramática grega do psique? Para os gregos, na gramática grega, psique é a parte do ser humano que permanece quando o corpo morre. Nós falamos que o pneuma não, o pneuma é a parte espiritual, intangível, que provém de Deus, que sustenta o corpo dos seres criados. É a parte que tem todos os seres criados em comum e quando morre o corpo não permanece. Mas o psique ou alma, segundo a gramática grega, é a parte intangível do ser humano que quando o corpo morre, permanece. É a parte do homem que permanece. O corpo morreu, mas o psique continua. Claro que os gregos, antigamente, eles não criam, não acreditavam que, como nós, que a vida eterna e a morte eterna e o que nós já acreditamos, isso, eles não acreditavam nisso. Eles só falavam, psique é a parte do ser humano que quando o corpo morre, permanece. Y eso concordamos con eso. Con esa definición concordamos porque sí nos sabemos, según lo que está escrito en la Biblia, que cuando nos morremos y ya después do juízo, ¿no? Do final dos tempos, quem foi fiel a Deus vai para a vida eterna. A alma, com um corpo glorificado, vai para a vida eterna. E quem não acreditou em Deus, y quien morreu en pecado y que pasó pelo julgamento y también fue hallado culpável también. É a morte eterna. Ou seja, não deixa de existir o homem, mas ou tem uma vida eterna com Deus, ou tem uma morte eterna afastado totalmente de Deus para sempre e sempre, e o sofrimento e o lago de fogo, não? Então, até esse ponto, sim, nós concordamos com esta definição gramatical, que o psique é a parte do ser humano que continua quando o corpo morre. E já não vou entrar mais detalhes, porque sim, vocês se procuram e também se falam com cada quem com o pastor da sua igreja, vão ver que é bem complexo isso e que cada pastor dá uma interpretação assim bem diferente, porque sí, están muy ligados, Oxigeo y Opinema, están muy ligados y tentar definir exatamente ao pormenor em que são diferentes é uma coisa bem difícil. E não vou entrar nisso porque eu não quero ser partidário de uma denominação nem interpretação, é só estamos aqui para estudar. Pronto, continuemos. Graças a Deus. Então, o que o Senhor Jesus falou na cruz foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu pneuma, o meu espírito. O Senhor Jesus não falou alma, falou espírito. ¿Por quê? Pues é bem curioso. Mas sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou e ele teve, e Paulo escreve que ele teve e tem, né, o poder de dar a própria vida e para tomar de volta, e que nem a própria morte conseguiu conter o poder de Deus, não é? Nem ele próprio e ressuscitou em corpo e espírito. Porque sí, tem doutrinas que falam que o Senhor Jesus não ressuscitou em corpo, mas ele ressuscitou e nós vamos em corpo e espírito e todo. Quem acredita na dicotomia ou tricotomia
O Señor Jesús resucitó en todas las partes que existan, sean duas, três, quatro ou cinco. Foi completa a ressurreição do Senhor Jesus. Muito bem. Então podemos avançar. Graças a Deus já. Voltemos. Gracias a Dios. Aleluya, Havendo, amén. Gloria a Dios. havendo dito isso, expirou. Vamos ver o que está escrito aí em expirou. E, exepneusen. Ah, está bem difícil, é uma palavra bem composta. E vem de pneuma, Seneu. que é expirar, exalar, e vem de ekpneu, que são duas palavras. Pneu de, nós já estudamos pneuma, não é? E ek, para fora. Ou seja, o Espírito do Senhor Jesus realmente Ujú. saiu do corpo dele. É o que está a dizer. Ek pneuma. E foi o que o Senhor Jesus ¿Se atoró? fez. Mm. Foi o que o Senhor Jesus fez naquele momento. Vamos ver o que falou. Estou? Estão a ouvir? Ok, vamos ver. Sí. Vamos continuar finalmente o capítulo. O versículo 31 vai ser a irmã Paula, o versículo 32 vai ser a Elda, o 33 a irmã Rebeca, e depois vamos distribuir mais. 31. Os judeus, pois, para que no sábado não, pois era, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. 13. Uhum. Mas vindo a Jesús y vendo a yo morto, no le quebraran as pernas. Ah, gloria a Dios. Perguntas e Sí. comentários. 31. E no 31 está a dizer que, pronto, Jesus que tinha acabado de morrer, não é? E os judeus, não, assim, eles ainda pensavam era que Jesus estava vivo, não é? Porque como era o dia de sábado e como eles não podiam fazer nada no sábado, não é? Visto como era a preparação, rogar a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Pronto, aqui nós temos os judeus. Pronto, eles foram falar com Pilatos para que. Porque assim, eu por acaso já ouvi falar, era uma situação em que, quebrando as pernas, eles iam morrer por asfixia, acho eu, não era de. E então, para que a morte for, porque era uma morte muito lenta, não é? Crucificação, era a pior morte que podia haver, era essa. E então, pronto, como eles estavam com pressa e eles não se queriam, como era o dia de sábado, ah, e eles, pronto, rogaram então a Pilatos para que morressem mais rápido e fossem tirados dali. Não sei se, Sim, tipo, sim, para eles poderem fazer a festa deles, não é? No sábado. sim, era exatamente isso. Ou Diga. seja, eles queriam continuar com. Primeiro era a Páscoa e depois a, a festa dos pães. Ázimos, não. Sim, sim, Pero sí, de los panes sin levadura, de isso la mesmo. purificación. Os Sim, eles, pães ázimos. sim, eles queriam fazer tudo isso e a purificação também. E então, eh, também eles, por lei, principalmente os principais e os sacerdotes e todos eles, não podiam tocar nem visitar mortos, nem estar perto, nada disso podiam mesmo, ficariam imundos.
no só um dia, iam ficar Pois. inmundos, ia ser algo assim complexo y era para evitar llegar a 6 da tarde, porque ahora nona, no nosso relógio seria umas 3 da tarde e eles não queriam ultrapassar até às 6, porque isso já para eles já era uma transgressão. Então, era isso. E para acelerar o processo. 32. Aqui diz que os soldados, no total eran tres, ¿no? Otros dos que crucificaron con el Señor Jesús, y no primero y otro también. Y que foi o que tiñan dito para eles, porque mas ainda estaban vivos entón, porque si está a dizer que o Señor Jesús ya estaba morto, a ele non quebraron as pernas. Entón, non sei, cuánta dor, non? Pois, a diferença dos outros dois, eh, parece que o Senhor Jesus. Bom, também o Senhor Jesus sofreu mais do que eles, porque ele foi açoitado, perdeu, ele já tinha perdido sangue e açoites e um castigo pior do que eles. Por isso faz sentido que o Senhor Jesus já estava morto. Eles viram que ele já estava morto, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Também porque estava E também, profetizado. Hum? pois, desculpa. Eu estava a lembrar de Isaías, né? Porque ele também diz isso, mas o Evangelho é. Ok, Não, não, desculpa. mas diga, aproveite e fale você. Não, é porque Isaías escreve isso, não é que realmente nada seria quebrado e realmente a profecia está aqui neste versículo, não é? Foi Isaías quando falou sobre a morte. Penso que foi Isaías, não é? Porque David também escreve em alguns salmos, não é? Que nós já estivemos a ver, não sei se é. Há Pois, um salmo que também faz. Sí, Aliás, meu Deus, porque me abandonaste, também está num dos salmos, sim, no sí, 22. não también. é? No E 22. também faz sentido porque o Senhor Jesus, lembremos que ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o Cordeiro original. De todas as Páscoas celebradas, ele é o original e sempre se utilizava um cordeiro perfeito, sem manchas, sem Pois, defeitos, sem não podia estar deforme, nem mutações, nada. Era perfeito, puro e sem, naturalmente nisso, não podia estar nem manco, nem coxo, nem mutilado, nem quebrado. Hoje vimos uma ovelha que estava tadinha, perdeu-se aqui de um dos pastores e já era muito tarde, não sabemos como ela conseguiu lembrar o caminho. Muitas horas depois de ter ido embora o pastor, tipo, mais ou menos 3, bom, eu falei muitas, mas eram 3, ela estava mesmo mancando porque tal vez que, esperemos que no quebrase, que fuese algo menor, mas podía ter sido, la estaba mancando y tadinha y andaba sufriendo, mas ela quería voltarla como pastor y ahí a él le ayudó para que encontrase o pastor dela, ¿no? Y entonces, o amém, primeiro, bravo, Bel. Veio a pois, pessoa certa a ouvir. pois, tadinha ovelha, até eu também fiquei com dor de ver, porque já era noite e ela estava aí, aí mancando. E É, era, mas o nosso pastor deixa as 99 e vai atrás da Pois perdida. Ele este levou pastor esse non contou pastor, as desse ovelhas. ovelhinha. Pois este pastor Sí, não contou as ovelhas, nem voltou. Contou. Ah, ok. Pois, também serão sí, três, não era difícil perceber que faltava uma. Mas, sí, bom, então É, aqui lembramos, o Senhor Jesus é o Cordeiro Pascual e ele, da Páscoa, né? O sacrifício, e ele não podia ter ossos quebrados e também por isso era uma profecia e foi cumprido. Continuamos, 34. ujú. Dile, Hum? ¿Yo? Oh, mm, ¿yo? 23. Voy. Foi a irmã Rebeca leu 33 ou não? Sí,
Voy. Entonces vamos a repartir otros 3. 34 No, ya, pero no, ya no he dicho nada. nada. No, no he dicho nada, nada Marcela más. ya La falou hermana tudo. Paula. Entonces ya falei todo. Fala o 34 agora porque eu esqueci. 34, No, no, ahí más 34. Rebeca. 34. No, 33, ¿o qué? 34. Sí, aproveita, porque me No, engané. 34. Contudo, os dos soldados le foron ao lado com uma lancha, e logo saiu sangue e água. Contudo, dos soldados le furou ao lado com uma lancha, e logo saiu sangue y agua. A ver, en español dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pues aquí lo dice y despuesito dice Juan, o sea, siempre está hablando Juan en tercera persona, yo, tú, él, dice. Y el discípulo que él amaba, que se recostó en su pecho, y el que lo vio, y fue testigo, dice, ha dado testimonio de esto, el que lo vio. Y sucedió eso, nuestro Señor Jesucristo, dice en Isaías 53 y en otros profetas, que derramó su vida hasta el último aliento. Y otros lo interpretan hasta la última gota de su sangre. Pero lo que dice Isaías y otros profetas, que nuestro Señor Jesucristo, al ser entregado por nosotros, muerto y crucificado por nosotros para nuestra salvación, dice, derramó toda su vida hasta el alma, hasta lo último. Y otros pastores lo interpretan como que derramó hasta la última gota de su sangre. Así es, fue todo latigado, fue azotado, fue escupido, le clavaron una corona de espinas, lo abofetearon, le cubrieron la cara, se burlaron de él. O sea, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, verdaderamente se vació su sangre. Y dice en Isaías 53, habiendo derramado su vida, derramó su vida, y repito, otros pastores dicen, derramó toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, y que su sangre, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ya con toda esa tortura del sacrificio, con toda esa tortura y esa burla de los soldados y también de los alguaciles, de los sumos sacerdotes, verdaderamente estaba desangrado. Verdaderamente su cuerpo en las venas y arterias, inclusive el corazón que bombea la sangre, los riñones que ellos son filtros de la sangre, ya se había vaciado su sangre. Entonces, ya no le quebraron las piernas porque estaba profetizado que no iba a ser quebrantado un hueso suyo. Entonces, ya viendo lo que había muerto el cuerpo, dijeron, no, pues ya, no le quebró las piernas, pero sí el soldado le desgarró su costilla, su costado, y dice, y al instante salió agua y sangre. O sea, él derramó todo. ¿Qué significa el agua? El agua en el bautismo es símbolo de que morimos a todas las clases de pecados y resucitamos a renovación, a regeneración, a una vida nueva y consagrada y santificada para Dios, una vida apartada. Y otra vez dice primera de Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué significa la sangre? Pues todo. En Pentateuco, la Torá, la ley de Dios, dice que la vida está en la sangre y que nosotros como cristianos no debemos comer la sangre y la carne de ningún ser humano y tampoco la sangre de los animales, de los mamíferos. Eso es abominación para Dios.
La vida está en la sangre, ¿qué es? Las proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos. ¿Y qué es el alimento? ¿Y qué es la nutrición? ¿Y qué es también el DNA, el RNA, las mitocondrias, las células madre, la célula espinal, las neuronas, todas las células de nuestro cuerpo? O sea, no podemos comer la carne humana ni comer la sangre. Y como dicen Hebreos, que es el tipo del Señor Jesucristo, el tabernáculo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y es Juan el Bautista lo dijo, el que preparó su camino, el profeta que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y dijo cuando lo vio, ahí en Betábara, ahí en el Jordán, en el arroyo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis dice, cantaban un cántico nuevo y decían, Cordero de Dios, Cordero inmolado, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque con tu sangre nos redimiste para Dios Padre de todo linaje, lengua, pueblo y nación, o sea, con tu sangre. Y como dice Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de todos los pecados. Pablo dice, estábamos pasado, estábamos muertos en los delitos y pecados. Y sin Dios y sin esperanza, lejos, dice, de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía espiritual. Y dice, pero él dice, rompió, quebró, tiró la pared intermedia. Ahí el velo se rompió de arriba abajo. Entonces, esa sangre, dice, fue preciosa del cordero inmolado, del cordero pascual, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y fuimos, dice, lavados y comprados con su preciosa sangre, dice, no con cosas corruptibles como oro, sino con su preciosa sangre. Y la sangre nos simboliza la limpieza, la pureza, el lavamiento, la regeneración del espíritu. Y es lo que significa. Fuimos rociados con esa sangre, como dice Pedro y Pablo y Juan, inspirados por el Espíritu Santo, todos los que escribieron la palabra de Dios. Es cristocéntrica, 66 libros de la palabra de Dios hablan de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Cordero de Dios, que digno es de que lo alabemos por siempre. Bueno, hasta ahí, hijo, hasta ahí. Muito bem. Só para corrigir uma coisa que eu disse antes que não estava bem, eu disse que saiu somente água e estava mal o que eu disse, porque aqui diz que saiu sangue e água, ou seja, De agua. se houvesse algum bocadinho de sangue, saiu o restante. E água, porque já Sí, não tinha mais nada. ya no Vamos ver tenía. como termina aqui João. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o criais. Creiais. Creáis. E tem razão o João, porque, a diferença de outros apóstolos, ele esteve mesmo ao pé da cruz, né? Por isso ele Estaba. ainda, Sí, sí. por isso ainda ele fala deste detalhe tão específico, né? Que saiu sangue e a água do lado de Jesus. Sí, Porque sí, isso sangre y agua. aconteceu para que se cumprisse a escritura, o que falava a irmã Paula, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso está em Ujú, Salmos 34:20 e sobre a Páscoa está em Éxodo 12 e em Números 9. ujú, Depois, e outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Isso está em Salmos 22, como falamos já, em Zacarias e em Apocalipse, inclusive. sí. También sí, sí. Só queria relembrar Amén. uma coisa do significado do véu e de por que também a irmã Paula comentou que eles queriam logo tirar o corpo de Jesus, bom, dos mortos, e de Jesus incluído. ¿Por quê? Porque aqui diz em Gálatas 3, escreve o apóstolo Paulo. Ele escreve porque ele de certeza ele presenciou isto, só que ele ainda não acreditava em Jesus, não é? De certeza o apóstolo Paulo ele estava aí entre os principais, não é? E os fariseus. Por isso ele lembrou este detalhe.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quando eu leio estas Ujú. coisas, para mim é muito forte e tremendo. Como que o Senhor Jesus se fez maldição? Isso é. Mas por isso até ele próprio exclamou, não é? O Senhor Jesus gritou, Pai, porque me desamparaste? Ou seja, era este momento tão forte, não é? Que o Senhor Jesus fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele Mm, que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de sí, Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Os gentios somos nós. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito que falávamos, se rasgou o véu e também nós recebemos a promessa do Espírito para poder ter essa comunhão com Deus, esse contato. E de que lei todo mundo fala, não é? Aqui diz, em Deuteronômio 21, 22. Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer e o pendurares num madeiro aqui, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Por isso eles também estavam a correr, que já faltavam 3 horas para acabar o dia, e eles não sabiam se Jesus e os outros iam morrer antes de acabar o dia. Eles precisavam enterrar, tirar Jesus do madeiro no mesmo dia. E ainda mais porque era Páscoa e era a festa dos pães, por sí, quanto sí, sin o, pe- levadura. por cuanto o pendurado é maldito de Deus. Esta frase também para mim é muito forte, porque diz que o pendurado é maldito de Deus. Assim já digo, ou seja, como mais pronto está escrito, não é? E o Senhor Jesus cumpriu ainda esta parte que eu não me atrevo a dizer isso do Senhor Jesus, não é? Mas aqui está escrito, não é? Que o pendurado é maldito de Deus. É algo muito, muito terrível, não é? Mas o Senhor Sí, Jesus, Qual muy é o terrible. capítulo de Deuteronômicos que está escrito? Qual é o capítulo? é 21, capítulo 21, Capítulo versículo 21. 23. Mas sim, ¿De este qué? ¿De qué? Deuteronomio. ¿Cuál, hija? Deuteronomio. Deuteronomio, También, en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. sí, Gálatas 13, 3:13, 14. sí, 13 y 14, y Gálatas está a falar disto daqui, que está a falar de 21, 23 de Deuteronômio. Não Através foi, daqui a gente compreende a aflição deles quererem tirar o corpo. Não era por causa da lei que havia no Antigo Testamento. pois eles queriam mesmo tirar porque está escrito, não podiam, ou seja, algo tão forte como o maldito de Deus, precisavam tirar mesmo, porque diz, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, para eles era extremadamente importante garantir que o Senhor Jesus estivesse sepultado, enterrado no mesmo dia. Ainda faltava Sí, tirar ao Senhor Jesus da cruz, preparar o corpo, encontrar um sepulcro ou um buraco na terra, não é? E enterrar ele antes de acabar o dia. Então, e ainda por causa desta frase daqui, que para mim é muito, muito forte, muito terrível, mas é o preço que o muy Senhor fuerte. Jesus, é o preço que o Senhor Jesus pagou, ou seja, chegar a esse extremo é muito Sí. grande, é não gastar nada mais. Eu nem me atrevo a pensar nisso, mas é a verdade, é o que Mm, aconteceu e está escrito. Por isso, Paulo fala sí, aqui, está escrito para que alguém que falasse não é verdade. Paulo diz, não, está escrito, porque está escrito. sí, Então, sí. é para nós Por apreciarmos, eso, por eso, sí, sí, é para sí. Eu apreciarmos o también, sacrifício. sí, eu também quando eu
pregó en las iglesias o en las casas, en las hogar. Eu no atrevo a decir que era maldición para nuestro Señor Jesucristo. Eso es terrible. Es muy feo, ¿no? Eu no atrevo. Pero también remembremos, Apocalipsis 4:5, Cordero inmolado, digno eres. Entonces está la alabanza en reino de Dios, la alabanza en la Shekinah de Dios, en la gloria. Eres digno. Aleluya, eres digno. Y son millones de millares de millones de anchos, arcángeles, querubín, serafines, cantan louvores al Cordero de Dios. O Un sea, minuto. si nosotros no podemos entender, no podemos concebir eso, pero por eso está la alabanza en el reino de Dios. Una alabanza perfecta, una adoración perfecta al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sí, Muito ya. bem. Por aqui terminamos. La semana vamos a leer aquí que Aleluya. los Paz, últimos versículos boa del capítulo. semana. Pois, Sí, aleluya. Gloria a Dios. Un Gloria a nuestro abrazo. Señor A paz del Jesucristo. Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria, aleluya. Gloria a Abraço. nuestro Señor.